O primeiro painel da manhã desta quinta-feira, 28 de abril de 2022, debaterá os impactos da ilegalidade do varejo digital na economia e terá a participação do secretário nacional do Consumidor e presidente do CNCP, que é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, Rodrigo Roca, do deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, Efraim Filho, do subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, Fernando Mombelli, do presidente do IDV, Marcelo Silva, e do vice-presidente do IDV e CEO da Livraria Cultura, Sérgio Hers. As perguntas serão direcionadas para cada convidado, que vai ter, em média, 3 minutos de resposta, e nós convidamos os outros debatedores a interferirem, a trazerem a sua opinião durante a apresentação, obviamente respeitando a fala do colega aqui no evento. E eu queria começar perguntando para o deputado Efraim Filho: todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje, tanto presencialmente quanto na internet, já ouve há pelo menos umas 2 décadas sobre a necessidade de a gente fazer uma reforma tributária no Brasil. Por que é tão difícil simplificar o sistema tributário brasileiro, deputado? Vamos lá, Guilherme. Saudar você em seu nome, saudar a toda essa, não vou chamar de mesa de autoridades, né, mas esse palco seleto aqui de diversas autoridades, bastante múltiplo, plural, importante. O parlamento chama para si essa vocação, né, de colocar diversos atores sentado à mesma mesa e, com isso, tentar buscar soluções. E é isso que, de alguma forma, nós temos tentado em algumas iniciativas que têm gerado resultado. A gente se preocupa tanto com o macro, né, no caso a reforma tributária, e eu vou chegar a ela, mas tem algumas iniciativas no micro que tem feito a diferença e tem contribuído. E esse é um tema que a gente tem se dedicado há muito tempo, né? Eu, por convicção, por princípio, eu sou jurista e sou defensor do setor produtivo. Então, lá atrás, eu fui o presidente da Frente Parlamentar do Combate à Pirataria, ao Descaminho e à Falsificação. E nós produzimos muitos trabalhos. A última legislação que alterou o Código Penal brasileiro foi de minha autoria nesse tema, em 2014, quando nós fizemos a Lei 13008, que ela aumentou a pena do contrabando, né? Até o momento, contrabando e descaminho eram crimes de menor potencial ofensivo, e isso gerava, na próprio seio da Polícia Federal, com quem a gente dialogou para produzir essa alteração legislativa, um sentimento de enxugar gelo. E aí, quando você fazia o combate, como muito se fez aqui, repressivo, ostensivo, se prendia muitas vezes uma quadrilha, porque não é só o contrabandista, né, que está lá na ponta, mas toda a quadrilha que está por trás, ele assinava um mero termo circunstanciado e saía pela frente da delegacia. Então, combater a impunidade na iniciativa ostensiva é uma grande iniciativa, e desde 2014 nós conseguimos, mas para implementar isso se leva passo a passo. Além da ostensiva, aí eu chego direto no ponto da pergunta, a reforma tributária. Por que é tão difícil? E eu estou ali há 4 mandatos, até brincava com o Marcelo Ramos aqui, que chamam de Uber, né? A cara é de novo, mas a quilometragem é rodada, né? Já lideramos a bancada do Democratas, então, por 3 anos, e à frente desse diálogo da reforma tributária, eu acho que já deram muitos diagnósticos. Eu vou dar o meu. Faltou pulso do poder central, do poder federal, e aí nos diversos governos que se sucederam, para chamar para si a responsabilidade de construir os consensos, né? O Concefaz falou aqui há pouco, Décio deixou um abraço com ele, mas os estados, cada ente faz a proteção do que é o seu. E quando vai sentar à mesma mesa, ou você não atende a indústria, ou você não atende o comércio, ou você não atende o agro, ou você não atende os governos, ou atende a todos esses e fica ruim para o contribuinte, que aí é a pior parte, e daí ele não anda. E aí, para concluir, dentro do tempo, o que é que nós estamos avançando? E aí falo como autor da lei da desoneração da folha de pagamento.
Eu vi que aqui citaram a desoneração da folha de pagamento, Marcelo Ramos, como uma das alternativas, e no ano passado, Luísa, eu fui autor, né, dessa lei, essa lei que virou debate nacional, e que ela tem um princípio muito simples: quem mais emprega, paga menos impostos. Você pode fazer uma palestra sobre isso de 2 horas, eu posso resumir nessa frase: quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. Isso é a desoneração da folha de pagamento. É tão difícil de entender isso? Não é. E aí eu iniciei esse ano uma cruzada, tá certo? Vou deixar aqui o tema para depois a gente escorrer. Anotem: PLP 178, Projeto de Lei Complementar 178/2021. A imprensa já colocou como a mini-reforma tributária que pode ser aprovada esse ano. Qual é o grande ganho? É que nós não estamos tratando das obrigações principais, da carga tributária, das alíquotas. É um projeto para tratar das obrigações acessórias, tratar de procedimento, de não apenas digitalização. Hoje nós temos, Guilherme, digitalização, tá certo, dos procedimentos fiscais. O 10 falou, nós temos 8 ou 9 procedimentos. Tudo bem, eles estão no mundo digital, mas continuam sendo 9. O projeto nosso, construído com o trabalho da associação, né, de automação, ela automatiza isso e de 9 vira 1. Simplifica, desburocratiza e vai trazer o grande ganho de enfrentamento, que é você diminuir o imposto para que a diferença entre o mercado informal e o formal não seja a deslealdade que a gente viu. Agradeço a resposta e deixo... Tem muita coisa para a gente discorrer, vai ficar para o debate aí que vamos fazer durante a caminhada. Deputado, a gente sabe que esse ano não é mais possível se falar em reforma tributária, porque nós estamos no ano eleitoral, o segundo semestre vem aí. Agora, o que nós deveríamos fazer, nós empresários e a comunidade, a sociedade como um todo, para trabalharmos junto com o Congresso no sentido de fazermos uma reforma tributária ampla, como nós colocamos no IDV, contemplando União, Estados e municípios, porque o senhor acabou de falar que quando quer, cada um puxa para si, consumo, renda e patrimônio. Fazer uma reforma tributária, inclusive para acabar com esse manicômio que a gente fala. Quer dizer, o que é que precisa ser feito? Eu vim do Cássio Cunha Lima, ele disse exatamente isso. Quando falta a decisão do Poder Executivo junto com o Congresso, isso não acontece. Mas agora, em fevereiro, nova legislatura, o que nós podemos fazer para darmos andamento às reformas mais importantes do país, a administrativa, a tributária, porque muita gente está saindo do Brasil, muitas empresas estrangeiras, ninguém aguenta esse cipual de leis e tudo mais, entendeu? Então, o que é que nós temos que fazer? Marcelo, fazer a reforma tributária pelo olhar do contribuinte e não pelo olhar do Estado. E o Congresso ter a coragem de tomar essa decisão. Infelizmente, o que a gente vê é que muitos dos textos que são produzidos, e o fisco é craque nisso e faz parte, está protegendo dele, é defender e facilitar a cobrança de tributos pelo Estado, quando, na verdade, o olhar correto seria pelo olhar do consumidor, seria pelo olhar do contribuinte. E quem tem que pagar esse pato? Quem tem que pagar o pato é o Estado. É o que eu disse, o Estado tem que chamar para si a responsabilidade de construir os consensos, de fazer os famosos fundos de compensação, porque eu conversei com o ministro Paulo Guedes nessa discussão e disse, ministro, ele disse, não, com essa reforma tributária ninguém perde, nem São Paulo, nem a minha querida Paraíba, nem o Acre. Eu digo, pois se ninguém perde, faz o fundo de compensação, porque o debate dentro do Congresso é que quando você vai votar um tema, o canhão da imprensa lá no Estado é do governador, seja qual for, dizer essa reforma tributária vai fazer o meu Estado perder. E aí ninguém quer votar contra um discurso, porque o desconhecido... O desconhecido faz com que quem não é obstinado ou audacioso não dê o passo adiante, prefere ficar na zona de conforto. Estamos num manicômio tributário, estamos, mas nesse manicômio tributário o Estado está arrecadando mais, o Estado está batendo recorde de arrecadação. Esse é o resultado. Então, para o manicômio tributário, onde o Estado arrecada mais, eu estou me virando com ele. Essa é a saída. Então, a gente tem que sair desse manicômio sem olhar pelo lado do Estado. E aí, digo a vocês, não dá para fazer a reforma tributária ampla, não.
mas olhem para o projeto de lei complementar 178 das obrigações acessórias, porque é onde a gente avança na simplificação, na desburocratização, que já significa um ganho de competitividade. E 30 segundos, o senador Cascunha Lima chegou aqui, tá certo? Quando foi governador da Paraíba, lá em São Bento, que é a capital mundial das redes, o imposto era 17%. Se arrecadava, vou só dar um número ilustrativo, R$30 mil. Ouviu o apelo do setor produtivo, baixou o imposto para 1%. Passou a se arrecadar 3 vezes mais, R$90 mil. O setor produtivo, quem é empreendedor, não quer ter que burlar, não quer ter que ir por estrada vicinal e nem pelas estradas vicinais do mundo digital. Se quer ter um preço justo para que se possa ter a sua segurança jurídica e seguir adiante. Aconteceu na prática, não é vendendo ilusão. É só a gente ter esse imposto justo, tá certo? Para que a gente possa estar juntos. E o Congresso Nacional tem vontade de fazer. Agora, tem que se ter um texto. Eu fui relator do novo Código de Processo Civil. Foi em 2013. São 1.032 artigos. E nós conseguimos chegar a um consenso. Não é possível que a gente não consiga dar o passo adiante nesse tema tributário. Nosso problema, e Luísa falava sobre isso, permita, não é tanto de legislar, tá? É mais de implementar legislação. Nós já temos leis que dariam cobertura a 90% dos problemas aqui. Vamos tentar o que é inovador para chegar, vamos. Mas hoje é muito de prática, é de procedimento. Então, se eu puder deixar uma sugestão, porque o nosso painel era um pouco mais cedo, eu tenho um voo, talvez não chegue até o fim, por isso até que me perguntaram primeiro aqui, agradeço a gentileza, tá certo? É que se saísse daqui com uma força-tarefa de discutir procedimentos, tá certo? Chega de diagnóstico, pensar na terapêutica, pensar no tratamento. Diagnóstico nós já conhecemos. Então, uma força-tarefa para que determine o que é que cabe ao Congresso fazer, lei. E aí chega de palestra. Qual é o conteúdo da lei? Eu vi vários técnicos aqui, com Código Civil, com Código de Processo Civil. Tá bom, amigo, eu quero combater princípio da boa-fé, correção, tal, combater a evasão. Como é que se escreve isso? O que é que vai dizer o artigo 1º, o inciso 2º? Qual é a lei que eu tenho que suprimir? A lei lá dos $50? Vamos suprimir, vamos fazer um projeto de lei, eu subscrevo. Eu, o Marcelo, vamos fazer essa lei, qual é a minuta dela? Nós subscrevemos, damos entrada e vamos trabalhar. É perfeita? Não. Para isso tem as comissões. Se a gente for querer construir um mundo perfeito para dar entrada, ele vai ser modificado lá dentro do mesmo jeito. Então, vamos ver quais são as leis da entrada. Qual é o procedimento de autorregulação do setor? É botar para fora quem não presta, botar para fora quem está vendendo sem nota? Então, começa a fazer isso. Quais são as linhas? Então, assim, eu acho que uma força-tarefa de procedimentos é talvez o melhor encaminhamento que eu poderia deixar aqui da nossa contribuição. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Queria deixar o senhor livre, caso o senhor precise sair, porque eu sei que o senhor tem um... Com certeza. Luiz Helena Trajano vai fazer uma pergunta para que os nossos espectadores saibam. Essa emenda que você colocou, que é a folha de pagamento, você não acha que achei legal, mas você não acha que os pequenos, a hora que vê falar, então, só os grandes, essa emenda que você falou, que PL, como que chama agora? É a desoneração da folha de pagamento. Mas você não acha que quando os pequenos só querem entender, olhar isso e falar, puxa, mas só vai desonerar para os grandes, então eu só tenho 10 funcionários. Eu só estou perguntando, porque eu concordo com você, vamos colocar o progresso, depois a ordem, mas vamos fazer. Então, assim, você não acha que ela vai ser olhada assim, só para me entender? Luísa, está perfeito o seu encaminhamento. Tanto que a ideia e a utopia nossa é chegar à desoneração ampla, que atinja a todos os setores. Hoje, não se pode isso, porque quem memorizar, o governo falava que você tinha que fazer uma compensação. Então, por exemplo, o governo pensava em acabar com o simples para poder desonerar a folha. Aí você puxou de um lado e descobriu o santo do outro. Então, mas o imposto é burro. O imposto da folha de pagamento, me permitam ser direto, não é contraproducente ou contracíclico, não. Ele é burro mesmo. É burro de verdade. Você taxar quem gera emprego... Quantos empresários, empreendedores eu conheço, e vocês muito mais, de que não ampliam as suas atividades pelo custo do emprego.
Não é pelo custo da obra física, não é por fazer uma nova sala, uma nova loja, não. É porque ali eu vou ter que contratar mais 100 ou 200 ou 50 ou 20 empregados, e esse custo, para mim, é o custo que mais pesa, que é o custo da folha de pagamento, principalmente no setor de serviços e no setor do comércio, muito mais até do que na indústria. Então, a desoneração da folha de pagamento ela foi para os 17 setores que mais empregam no Brasil, é um grande alívio para esses setores ter permanecido. Agora, corroborando com a doutora Luísa, a gente quer que dentro da discussão da reforma tributária ampla que o Marcelo acabou de defender, essa desoneração ela possa chegar a todos os setores, que a gente consiga ter essa arrecadação lá do preço final do produto, ou o que seja, mas da folha de pagamento, sacrificando quem emprega, que é o grande desafio desse Brasil pós-pandemia, que é gerar emprego e oportunidade para que o pai e a mãe de família possa ter o pão na mesa da sua casa, dependendo do suor do seu rosto, né, e não de ajudas e ajudas que são subsequentes. Eu acho que esse é o grande desafio do país, dar oportunidade e emprego para que pai e mãe de família consiga, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Luiz Gonzaga já dizia lá atrás, essa é a dignidade, né, para o cidadão, seja do sertão, seja de qualquer canto ou recanto do país. Obrigado, deputado. E dando sequência ainda nesse tema, que está gerando aí bastante interesse dos convidados, como a Luiza Helena demonstrou, queria perguntar para o Marcelo e para o Sérgio de que modo as instituições, o governo, os empresários e os consumidores podem e devem contribuir para eliminar essa ilegalidade que a gente está destacando. Vocês, como empresários, como vocês acham que pode ser essa contribuição? Bom dia. Bom, obrigado pela oportunidade. E eu tenho trabalhado muito com o Marcelo no DV para tentar ter uma proposta de como a gente vence essa batalha da ilegalidade no Brasil, né? Primeiro, eu acho que tem que passar por um processo de conscientização muito forte das pessoas, porque a ilegalidade está muito próxima da gente. Os meios digitais, quem aqui não está num grupo de WhatsApp e recebe dos amigos propostas para comprar vinho, por exemplo, receber uma lista aqui, uma lista lá. Eu tenho amigos, e tem grupos que, quando você começa a ir um pouquinho a fundo, você percebe que se você comprar aquela garrafa de vinho que está no teu grupo de WhatsApp, você está comprando talvez um produto ilegal. TV a cabo. E não precisa passar necessariamente, às vezes, por uma plataforma de e-commerce. Eu posso abrir agora uma conta no Instagram e começar a vender o produto que eu quiser. E eles não terão controle nenhum sobre o que eu estou fazendo. O e-commerce, as ferramentas digitais, elas deram muita visibilidade para o submundo. Posso pegar na minha mala, trazer 5 garrafas de vinho, sei lá, 10, vender no Instagram, achar mais sacoleiros e começo a criar o meu negocinho legal do dia para a noite. Isso está muito no nosso dia a dia. Então, a gente primeiro precisa ter essa consciência de que nós somos esse agente da mudança e as pessoas que têm renda, os formais também. A legalidade hoje ela está muito presente, ela se espalhou de uma forma que ela é quase inerente e que ela é muito conveniente. Em cima desse processo, nós temos a impessoalidade nesse processo, né? Nesse ambiente. Não se tem uma punição clara para quem está praticando isso. Não se tem regras específicas para combater esse tipo de coisa. Um exemplo muito claro. Se qualquer varejista que está aqui hoje debatendo se vender qualquer produto descaminho, que não tem uma especificação técnica, por exemplo, vou contar um caso que aconteceu com a gente. A gente vendendo pendrive, era um bonequinho do Darth Vader do Star Wars. A delegacia do consumidor apareceu na nossa loja e falou que aquilo era um brinquedo e estava sem o selo do Inmetro. O que aconteceu com a minha gerente? Presa, em flagrante. Se eu estivesse na loja, provavelmente eu seria preso por ser acima dela. Isso é o varejo formal. Se qualquer varejista formal comete alguma ilegalidade, aparece na imprensa no primeiro dia. O varejo informal, essa ilegalidade não tem. Ficou muito fácil criar, ficou muito fácil. Então, a gente começa com conscientização. Uma outra coisa que é muito polêmica, que para mim é a solução para a gente ter uma estratégia de como atacar isso, é o rastreamento do dinheiro. O dinheiro hoje ele está na nuvem.
ele é o Pix, você compra um balão hoje na porta de um restaurante com Pix, você compra pipoca na rua com Pix, com cartão de crédito. Se não fizer, eu sei que esse assunto é polêmico, o rastreamento do dinheiro, se não se criar um tipo de um tributozinho, onde todos que estão mexendo com qualquer tipo de dinheiro, porque o dinheiro físico vai sumir, a gente não consegue rastrear essas maneiras novas de se fazer o ilegal. Então, eu acho que é um trabalho de conscientização, é um trabalho de criação de regras de punição também, como é o varejo formal, e é um trabalho também de controle e rastreamento. Eu acho que esses são, na minha cabeça, os alicerces para que a gente consiga evoluir nesse projeto todo. Queria convidar o deputado Marcel Van Hatten, que acaba de subir aqui ao palco com a gente, para fazer uma pergunta que me encaminharam. Deputado, fique à vontade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito bom dia. Satisfação enorme estar aqui. Parabéns pelo evento, a todos os organizadores, ao Poder 360, ao IDV, enfim. Recebi o convite pelo WhatsApp do Fernando mesmo. Muito bom estar aqui com vocês. É um tema que precisa ser muito debatido. E eu quero pegar o gancho da frase dita pelo meu colega deputado Marcelo Ramos. Eu sou presidente da Frente do Livre Mercado na Câmara dos Deputados, tá? E, na verdade, no Congresso Nacional. E a frase dele foi muito feliz. O mercado é livre, mas o mercado precisa ter lei para ser cumprida. Eu vou acrescentar. A lei, porém, ela precisa ser simples e de fácil cumprimento. Nesse sentido, fazendo esse preâmbulo, eu só queria perguntar para o Marcelo assim, o que o IDV tem feito também para aumentar a base. Porque eu acho importante o IDV, obviamente, ter os seus critérios, como o critério de ter todos os formais, né, dentro da sua organização. Mas nós sabemos que tem muitas histórias de sucesso de empresas que começaram na informalidade e tantas outras empresas que estão na formalidade conseguem se manter porque têm amplos departamentos jurídicos, de contabilidade, que muitos informais não conseguem ter. E aqui, obviamente, não estou falando de quem comete fraude, não estou falando de descaminho, de contrabando, de nada disso. Eu estou falando daqueles que gostariam de estar no mercado formal e não conseguem. E, ao mesmo tempo, nós temos um governo que custa 40% do PIB no nosso país, que é o segundo maior custo sobre PIB em toda a América Latina. Nós perdemos só para Cuba. Nós temos o dobro do que países em desenvolvimento normalmente têm de custo do imposto, né, para quem produz. Então, assim, o que o IDV tem feito, devolvendo um pouco a pergunta, para tentar nos ajudar, também como parlamentares, a fazer essa pressão sobre o Estado para aumentar, ampliar a base e trazer mais pessoas para dentro que gostariam de estar na formalidade e hoje não estão. Obviamente, desconsiderando aquelas que estão na criminalidade, aí nós vínhamos conversando, Luiz, aí há pouco, precisamos ter também muito mais eficiência, eficácia, né, do cumprimento da lei sobre esses que fazem atividades criminosas. Seria essa a minha pergunta, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado, pela pergunta. Nós temos crescido o número de associados. Há uma ideia de que o IDV só seriam de grandes empresas, não é bem isso. Nós temos empresas de médio porte. O que nós olhamos muito para o pequeno e médio. Por exemplo, na pandemia, o IDV trabalhou intensamente nas medidas do governo, inclusive equipes nossas, para entender o funcionamento dos auxílios emergenciais, da questão das pessoas irem para casa. E nós fizemos isso olhando os pequenos e médios. Nós temos uma aproximação muito grande com o SEBRAE. Associados nossos, como Luísa e outras pessoas, estão trabalhando muito junto para trazer o pequeno para a formalidade. Agora, sinceramente, com o Cipoal de Leis, o secretário Décio acabou de falar. Foi muito feliz. A nível, felicíssimo, a nível de Estado, de município, da União, é muito difícil para as pequenas e médias empresas. Ele não tem nenhum incentivo para se formalizar. Esse é que é o grande problema do Brasil. Ao contrário, a tal da informalidade é de tal ordem que é como se fosse bom ser informal no Brasil. E nós estamos colocando esse nome ilegal, porque essa informalidade é absolutamente ilegal. Tem questões penais, inclusive, né, que também foi citado aqui, de descaminhos, de pirataria, etc., etc. Cargas roubadas que são roubadas naquele momento e já passa por uma plataforma para ser vendido. Então,
nós estamos buscando trabalhar para fazer com que, na mudança da legislação, os pequenos e médios se formalizem. Pense que qualquer pessoa quer ter sua carteira profissional, quer ser formal, quer recolher a previdência. Me consta que, se eu não estiver enganado, metade da arrecadação federal é para encargos previdenciários. Aquela reforma tributária que foi feita, aquela reforma previdenciária que foi feita, daqui a pouco não vamos ter recursos para pagar os encargos previdenciários. Então, assim, o país precisa de reformas estruturais para que a gente possa trazer o pequeno e o médio para se formalizar. Eu acredito que a maioria dos pequenos e médios, eles querem ser formais. A maioria dos empregados brasileiros querem ser formais. Compete ao Congresso, junto com o Poder Executivo, de fomentar, de fazer mudanças, simplificação na legislação, para permitir que isso aconteça. Acabamos de falar sobre folha de pagamento. Quer dizer, é impossível. Nós desestimulamos os pequenos varejistas a se formalizarem, porque e não é só o custo muito forte, 50%, 60%, 70%, depende de se acresce ao salário. É a burocracia para você ter o empregado formal, assim como ter suas transações também formais. Então, nós entendemos que nós estamos trabalhando na base de que precisamos fazer reformas para trazer para que a maioria queira se formalizar. E a maioria se formalizando, muitos vão pagar menos, em detrimento de hoje, de poucos que pagam muito. Toda vez que se cria um imposto, se altera um imposto, nós estamos, no país, desincentivando a formalização. Secretário Rodrigo Roca. Hoje, no Brasil, operam plataformas que não seguem as normas brasileiras. Elas importam produtos falsificados, pirateados e sem pagamento de impostos. E também não têm garantias do Código de Defesa do Consumidor. Como esse cenário impacta o país de maneira mais abrangente e quais regras que devem ser cumpridas pelas plataformas, sejam elas nacionais ou estrangeiras? Certo. Bom dia a todos. Bem, obrigado pelo convite. Parabéns ao IDV, ao Poder 360, pelo evento. Eu concordo com o deputado Efraim, que agora há pouco dizia, sobre a necessidade de se praticar. Eu também, pela minha curva de vida profissional, eu posso dizer que eu passei mais tempo no ringue do que na academia. Então, eu também sou de ir para frente. Vamos ver quanto eu tomei de nota quando estava ali assistindo. Eu já me dei por satisfeito, eu já queria ir para o meu gabinete para começar a operar isso. E por quê? Porque eu trabalho mais com a versão de quem está do lado de lá do balcão. E por essa experiência, que não é de agora da Senacom, eu também presidi o PROCON do Estado do Rio de Janeiro em 2013. E, por coincidência, em 2003, eu terminava um mestrado em Criminologia e Direito Penal, no qual, por alguma razão, havia um módulo específico sobre pirataria, o seu combate, etc. Então, eu de algum tempo, assisto os movimentos legislativos, políticos, de uma maneira geral, em prol de uma solução para esse impasse. Com relação à pergunta, eu vejo que não só o Código do Consumidor, mas ele por si bastaria? Não, mas se fosse dignamente observado, ele já resolveria, eu acredito que 60%, 70% dessas questões que ainda hoje, veja, uma norma do ano de 1990, né? Mas que seria perfeitamente aplicável hoje e que se resume basicamente em boa-fé e informação. Informação.
claro que as reformas são necessárias, os movimentos de produção das leis, os movimentos políticos, a interatividade, tudo isso é absolutamente necessário. Mas o que me parece, e já me parece de algum tempo, é que um elemento essencial a isso tem sido desprezado, que é o material humano. É o material humano. Eu, antes, toda vez que era chamado a palestrar, ou de alguma forma me manifestar institucionalmente sobre temas correlatos à pirataria, eu costumava levar alguns slides, enfim, data shows. Mas eu parei com isso quando eu percebi que os dados eram sempre os mesmos. O que mudava eram os números. E a mensagem sempre era: estamos perdendo. Quase toda a proposta de solução para esse problema, já de longa data, ela tem uma conotação policialesca, fiscalizatória, que é importante, é necessário, mas se nós fizermos uma conta superficial, juntando os dados conhecidos, são muito maiores, né? Mas os dados oficialmente aceitos como de prejuízos causados com a pirataria, a contrafação, a falsificação, o contrabando, enfim. Essas atividades marginais, e compararmos com o produto das apreensões feitas principalmente, mas não só, pelas polícias federal e rodoviária federal, nós vamos ver que há uma distância muito grande e que, por intuição, nos autorizaria a concluir que, para cada um caminhão apreendido pela polícia com produtos contrafeitos e com valores multimilionários, outros 90 passam. E por quê? Claro, vamos aparelhar cada vez mais e otimizar cada vez mais o aparato fiscalizatório, repressivo, é necessário, com apoio nas normas, com apoio no trabalho dos parlamentares, em colóquios como este aqui, mas esse elemento, eu vou chamar de psíquico, precisa ser desconstruído. Quem tem aqui, me parece que todos, bem, quase todos, 50 anos, 40 anos, cresceu ouvindo, como eu, a lei de Gerson, um comercial em horário nobre de um cigarro, no qual um protagonista da Copa do Mundo de 70 e da seleção brasileira dizia: nós precisamos levar vantagem em tudo, certo? Essas pessoas, como nós, que cresceram ouvindo isso, tiveram inoculado, como que num chip, no seu pensamento, a ideia da banalização do outro. Semana passada eu recebi uma delegação do INPE, eles chamam de INPE em Portugal, a delegação portuguesa do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e umas senhorinhas muito simpáticas e muito atuantes também, elas me contaram de um experimento. Quando eu manifestei isso, eu falei: olha, nós precisamos desconstruir isso. Ela me disse assim: olha, mas nós estávamos justamente operando nisso em Portugal. Fizemos recentemente um experimento com crianças em idade de ensino fundamental, no qual nós os incitávamos, nós os estimulávamos
a apresentarem desenhos, cada qual fazia um desenho sobre determinado tema. E lá para as tantas nós trocávamos o desenho e dávamos para o colega assinar o desenho do outro. E vimos a indignação das crianças quando... Mas isso é meu. Mas não tem problema, é só um desenho. O seu colega está assinando o seu desenho. Não. Isso não é justo. Então, vejam, eu não estou falando de propaganda, mas de desconstrução, de maneira que, desde tenra idade, as pessoas possam perceber o impacto disso. E, a partir daí, fazemos uma divisão de um dado que tem sido relegado, que é do consumidor involuntário, presidente. Involuntário de produtos contrafeitos. Eu confesso, com algum embaraço, que eu fui um consumidor involuntário de charutos falsificados por 20 anos. Era uma loja com nota fiscal, com pessoas aparentemente bem intencionadas, que vendiam charutos o preço de mercado. E eu estava assistindo a televisão quando vi, num documentário, falsificação de charutos. E eu estava com a minha esposa e comentava com ela, eu via tantas apreensões, tantas prisões. Falei, veja, você fica reclamando, né, que às vezes eu pago mais caro no preço do charuto, mas ó, pelo menos eu não contribuo para isso. Foi eu dizer essa frase e o dono da loja apareceu algemado na televisão. 20 anos. Ou seja, a característica é diferente, ou seja, a informação é essencial. A informação vai alertar ao desavisado, olha, não é porque está numa loja com nota fiscal, você tem que ter outros cuidados. E aí daí a importância do aparato legislativo para isso. Você precisa se certificar disso. Ela vai alertar o desavisado e talvez conscientizar, mal comparando. Alguém conhece alguma pessoa que tenha deixado de comer carne vermelha depois de ter conhecido a maneira assim, indescritível de sofrimento a qual os animais são submetidos em seus matadouros, frigoríficos, sei lá como é que chama isso? O princípio ativo é o mesmo. Em 2007, o filme Tropa de Elite, eu posso falar, porque é famoso no mundo inteiro hoje, felizmente, ou não. Só vou pedir para o senhor encaminhar para o fim a resposta para a gente poder dar sequência ao debate. Finalizando, em 2007, eu finalmente vi uma propaganda de desconstrução que realmente mexeu comigo. O filme foi pirateado, vazado, enfim, um pouco antes da sua estreia. E a propaganda que eles usaram para combater esse pensamento de quase todos já haviam assistido o filme antes da sua estreia, foi o seguinte, uma situação, parecia um camelô, chegava um dos protagonistas lá do filme e dizia assim, quanto é que é esse filme aí? Pirateado. Ele falou, custa tanto. Ele falou, toma. Ele falou, eu posso te dar o troco em bala? E ele então despejava os projéteis nas mãos. Aquilo me fez com que eu me mexesse na cadeira, falando, é verdade. Isso é um mercado que transcende em muito a questão de você colocar um DVD no seu reprodutor lá de vídeos. Isso é o crime organizado e está muito além daquilo que nós discutimos. Então, informação e educação, o trabalho na mentalidade, isso me parece iria reduzir drasticamente, vertiginosamente, esses números apresentados aqui hoje. Obrigado, secretário. Fernando Mombelli, muitas plataformas hoje importam produtos para pessoas físicas no Brasil, chamado cross-border. Como isso impacta a arrecadação? E se, na sua avaliação, essa prática amplifica a evasão tributária no digital, chamada de evasão 5.0, pelo colega secretário? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Receita Federal, pelo gentil convite do nosso presidente Marcelo Silva, nesse evento organizado pelo Poder 360
Também cumprimentar os demais integrantes da mesa, em especial o meu conterrâneo, deputado Marcelo Van Hatten. Também é o Marcelo Ramos, deputado Marcelo Ramos, que fez a apresentação. Um abraço. Eu queria dizer sobre esse tema, e tentando me pautar aqui pelo tempo que nos foi concedido, que o nosso presidente do Concefaz foi muito feliz quando colocou a questão da legislação tributária como um grande empecilho, porque a legislação tributária é a nossa base. É a base da onde nós vamos, o contribuinte vai se comportar e vai cumprir, e, ao mesmo tempo, o fisco vai agir para eliminar distorções. Então, quando ela é cheia de casuísmos, isenções, e ela acaba prejudicando não só o cumprimento das obrigações, como a própria concorrência em si, entre os entes, né? Um dos principais requisitos da gestão tributária é a sua neutralidade. Foi uma decisão do Constituinte, lá de 88, cristalizar muitos aspectos dentro dessa longa cadeia, né, de artigos na Constituição. Talvez fosse melhor, olhando hoje para aquela época, que nós tivéssemos uma proteção apenas de algumas questões, tipo, por exemplo, imunidades, proteção ao princípio federativo, algumas questões que realmente são básicas para o Estado de Direito. Mas outros detalhes que estão na Constituição dificultam, inclusive, a sua própria alteração. E direito tributário é direito de sobreposição. Então, passando agora exatamente para o contexto que nós estamos vivendo, eu particularmente sou da geração analógica, então sou lá do tempo do disco de vinil, né, do videocassete, né, mas meus filhos já não são mais. Meus filhos, meus sobrinhos, minha família, meus filhos só compram pela internet hoje. Eles têm esse hábito, né? E quando nós vamos verificar a evolução do que acontece no mundo hoje, principalmente hoje a evolução do próprio metaverso, né, a pessoa pode se sentir dentro de uma loja, absolutamente olhando para o produto, circularizando 360 graus, ou seja, com contato visual. Isso cada vez mais vai ocorrer. Então, o que nos preocupa hoje, e efetivamente, realmente no cross-border, nos preocupa, colocando objetivamente a questão, é uma questão legislativa que é muito importante. Vocês imaginem, nas remessas postais internacionais, o problema que nós temos. Elas são muito volumosas. A Receita Federal trabalha e examina, ou pelo menos passa pela Receita Federal, em 3 polos, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba com pacotes de pequeno valor, pequeno peso, abaixo de 2 quilos, e os demais são os demais volumes, 350 mil encomendas por dia. Mesmo nós tendo scanners para escanear isso, nós temos um problema. Como é que se faz a fiscalização de 350 mil encomendas por dia? Mesmo que você faça um recorte de 5%, 2%, 3%, isso é um número bastante expressivo frente à capacidade de trabalho. E, de fato, é enxugar gelo. O sistema da remessa postal internacional, e porque ele é o veículo pelo qual as empresas digitais.com utilizam, e é o meio de entrada, não foi feito para isso. Ele foi feito originariamente lá pelo Decreto-Lei 1804 de 80, ele foi feito para que nós tivéssemos uma regulação das transações, das remessas, encaminhamentos entre pessoas físicas, até o valor de $100. Então, até o valor. E a regulação da portaria estipulou esse valor em $50. Aí começou o problema, talvez de redação do decreto, de 1980, mas os contribuintes começaram a entrar no Poder Judiciário. Isso estou falando em aplicação legal, não é fora da lei. Começaram a entrar nos juizados de pequenas causas, né, federais, e acabaram ganhando. Hoje está a jurisprudência mansa e pacífica, que esse valor não pode ser alterado por portaria, ou seja, ele é de $100. Vocês imaginem se nas empresas, as lojas dos senhores, vocês pudessem vender produtos de até R$500, sem pagar um tostão de imposto de importação. E mais agora, né, presidente Décio, com a isenção de $50 do ICMS. Né? Então, você tem uma diferencial de tributação muito, muito grande nesse aspecto. E a outra ponta era os destinatários que falava o decreto-lei, era pessoa física para pessoa física. Ou seja, remessa pessoas físicas, um livro, uma bijuteria, alguma coisa que uma pessoa física passasse para outra. Como foi derrubado esse aspecto também por uma redação imprecisa do decreto-lei,
acabou se permitindo também que pessoas jurídicas pudessem utilizar o canal, né? E, de qualquer maneira, quando você faz a declaração, e esse é um dos problemas, os Correios não têm. Qual é a declaração de conteúdo que você faz numa remessa hoje internacional lá? Coloca algum detalhe, mas esse detalhe ainda se revela pouco consistente, embora a gente tenha uma normativa que trabalhe com a remessa postal internacional, para os próprios Correios fazer esse controle. São essas as questões que a gente tem que colocar, e aí importante que foi colocado pelo deputado Marcelo Ramos, que é a questão do de minimis. De minimis significa a tributação, o valor mínimo de tributação, pelo qual, se esse valor é abaixo do valor, não compensa para o Estado gastar recursos nessa fiscalização, né? Hoje, $100 está muito além da média internacional, que chega a 27, $30, embora alguns países tenham um valor muito maior do que esse. Mas esse é um problema a ser enfrentado pelo Poder Legislativo, porque nós estamos num cipual em que a Receita Federal não pode aplicar a portaria porque ela recebe mandado de segurança, e aí são inúmeros mandados de segurança que se colocam. O STJ teve uma decisão que disse, essa portaria é válida, numa das turmas. Só que, para virar jurisprudência, ela precisa ter jurisprudência mansa e pacífica, que são poucos processos que sobem. Então, nós teremos que ter posicionamento da outra turma de direito público para que nós tivéssemos uma vinculação desses tribunais especiais, né, que julgam esse tipo de processo. Enquanto isso, tem uma súmula lá e está valendo o limite de $100. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar para os senhores. Obrigado. Muito obrigado pelas ponderações. E eu queria encaminhar a última pergunta desse painel para o Sérgio Herz. A ilegalidade torna a concorrência desleal e traz consequências para a indústria e para o comércio. É possível minimizar ou até excluir essa concorrência desleal que a gente tem visto nessas plataformas? E como é possível fazer isso? Eu acho, óbvio que eliminar essa concorrência a gente nunca vai, isso também é impossível. Mas acho que tudo que você falou aqui, eu acho que é um esforço de todas as entidades e todos os envolvidos nesse processo para a gente conseguir vencer essa batalha. É um trabalho de conscientização, é um trabalho de legislação, é um trabalho de execução, tem uma parte tática, quer dizer, como é que a gente controla tudo que a gente está fazendo. Eu acho que é um trabalho de simplificação de regras, é um trabalho eu acho que esse é o grande mote. Se a gente trabalha nesse manicômio tributário, a gente está incentivando a ilegalidade. Se a gente trabalha num impostos muito altos, que poucos pagos, estamos incentivando. Então, passa por tudo que a gente já falou, de uma reforma, de uma simplificação do Estado, uma simplificação das regras, de uma modernização das estruturas do Estado, de uma conscientização da sociedade. Eu acho que é essa engrenagem que é complexa, que nós vamos ter que... esse trabalho da ilegalidade, que a gente já trata há muitos anos, mas acho que ele está apenas começando hoje como desafio por tudo que a gente está vendo pelas novas tecnologias e tudo mais. Queria agradecer aos participantes e, se eu pudesse resumir aqui esse debate, é de que há necessidade de simplificar as normas e de unir os atores que estão envolvidos, ou seja, legislativo, governo, empresários, para que mude essa situação, esse cipoal de normas que foi destacado, manicômio tributário e a evasão 5.0. Obrigado a todos pelas importantes contribuições e reflexões que a gente tirou dessa primeira parte do debate.